vou dar sequência, então, ao que eu estava falando aqui, professor, daí a gente retoma as atividades. O que eu estava querendo dizer é justamente o que me parece estar havendo essa inversão de valores, porque quando se inicia uma linha de pensamento aí, seja para acadêmicos, seja para profissionais, enfim, que, que começam a pensar algo, o direito, no caso específico que nós estamos falando, para onde ele vai, ao invés de iniciar pela lógica do sistema, que é de onde ele vem, né, aí começa a inviabilizar um estudo mais conciso, mais completo. Né? Então, por isso que me parece óbvio, né, a nós, especialmente ao senhor que é filósofo, né, a mim que também sou professor de disciplinas voltadas à propedêutica, né, a essas questões todas que nos parece bastante elementar entender o fato de que não se pode imaginar ocorrer esse tal do fenômeno jurídico que o professor falou se nós não tivermos exatamente essa noção de estamos falando de um direito que é uma ciência social, então, antes de mais nada, compreendamos a sociologia, né? Se estamos falando de relações humanas, antes de mais nada, entender que o nosso cotidiano como advogados, como juízes, como promotores, também estão sendo voltados a relações entre as pessoas, entre homens. Então, a filosofia é uma nota conducente de suma relevância para isso vir a acontecer. Um pensamento de ordem antropológica, todos nós sabemos que a antropologia é o estudo do próprio homem, né? Então, me parece ser muito mais complexo um sistema como é o direito, como é a ciência jurídica, né? Como um todo, do que talvez a ordem de estudos mais de ciência exata, que a ciência exata tem uma razão da sua exatidão, né? É inconteste responder o fato de que 2 mais 2 sejam 4, né? Mas para o direito, toda essa argumentação, toda essa ordem teórica que é o arcabouço justamente do bom profissional do direito, que é completo, né? E eu digo profissional do direito aqui, estou falando de advogado, mas de todos os segmentos, né? A nossa colega que fez essa ressalva sobre o delay que estava acontecendo, ela é cartorária, tabeliã, e certamente também isso influencia sobremaneira no dia a dia dela, porque a propedêutica em si, em resumo, é o ato de pensar os elementos que integram uma estrutura social, e essa harmonia proveniente desse pensamento é que irá também trazer uma condução mais harmônica, do mesmo modo, a respeito das obediências dos direitos, né, das normas. E aí sim nós temos direitos e deveres ao mesmo tempo sendo compreendidos e funcionando tanto quanto a sociedade espera que seja. Eu penso que justamente é nesse caminho que você começa a compreender, e o acadêmico acaba compreendendo justamente no quê? No tocante ao processo em que há e na construção da sociedade e a necessidade que há do direito. Só que aí começa o processo. Os acadêmicos ficam muito ligados ao direito em si, puro aplicado, né? Na letra jurídica e na norma. Esquecem que tem todo um redor em que faz com que o direito tenha validade, que tenha necessidade, né? Isso é o direito. E daí você acaba tendo o quê? Tendo o processo da construção, né, do direito, justamente onde o professor disse, na sociedade, no homem em si, no processo de conhecer-se, né, conhecer a si mesmo, diria Sócrates, né, e fazer com que isso tenha uma validade, né, uma validade jurídica, que seja convertido em uma norma, né. Sempre o processo do homem é um processo, e o direito está muito atrelado a isso, que é o direito muito punitivo, né? Extremamente punitivo, como de forma que o direito seria uma forma de controle do ser humano, né? Eu preciso do direito, que tem que me dizer que matar é algo ruim, né? Mas para mim saber que eu tenho que matar, eu tenho que entender a sociedade, eu tenho que viver com o outro, eu tenho que entender o outro como meu semelhante, eu vou lá e mato o semelhante. Então eu tenho que... Aí existe uma norma aplicada no direito criminal dentro do conceito de matar. Eu matei um semelhante a mim, o mesmo bicho homem que era eu. Só que para entender tudo isso, você tem que entender que existe uma sociedade que nos faz vivermos juntos, existe um entendimento do que é o homem, né? E existe o entendimento do questionamento em si, né?
Então, existem ali três fenômenos, três disciplinas propedêuticas dentro de um fenômeno simples que é um homicídio, que é a antropologia, a sociologia e a filosofia. Então, quando um advogado vai defender alguém que tem matado outra pessoa, como um exemplo, se ele não tem entendimento de antropologia, de sociologia e de filosofia, ele não tem que defender ninguém, porque ele não tem entendimento do que é um ser social, do que é um ser filosófico, do que é um ser psicológico, antropológico. Então, a necessidade das disciplinas fazem com que o direito ele tenha validade, tenha aplicabilidade. Eu aplico o direito aonde? Nas nuvens? Não, na realidade social, na realidade de uma sociedade. Ela pode ser, aí dependendo da situação cultural e assim por diante, faz com que a sociedade ela se torne, tenha certas leis que se apliquem para certas sociedades e para outras não, ou certas civilizações e para outras não. Disso de acordo, daí nós entramos num campo que é próprio da filosofia, que chama-se ética e moral. Então, a intimidade da ética e da moral, ela é voltada principalmente ao direito. E daí você vai começar a ter pensadores que trabalham sobre as questões éticas. Nós temos uma obrigação moral e ética. Kant trabalhava de forma que chamava isso de imperativo categórico. Eu devo fazer porque moralmente é obrigatório fazer. Mas quem me disse que isso eu devo fazer? Existe uma letra jurídica. Então, a necessidade de converter ações e também punições em escrita. O direito é isso. Então, para chegar nesse processo em que há do direito escrito, eu tenho que ter a interação, eu tenho que ter a sociedade, eu tenho que ter a filosofia. Então, essa intimidade que há de ligação entre o direito puro aplicado, dogmático, e o direito que é externo à norma em si e as aplicabilidades e punições que a norma traz consigo, ela tem uma validade natural ao direito. Porque senão daqui a pouco estamos caindo justamente no que nós vemos hoje, que é o quê? Uma inversão de valores em que o direito saiu da realidade concreta e hoje estão julgando coisas abstratas. E daí isso é um problema seríssimo para o direito. Porque daí está sendo perdida a noção de vocação ou noção de ser advogado, de ser juiz, de ser promotor. Aí o Ministério Público Federal perde a noção do qual é a validade do que ela tem que fazer. O advogado perde a noção da validade do que ele tem que fazer. O juiz que tem que decidir as coisas perde a noção da validade das coisas que ele tem que fazer. E daí vai perdendo isso. E a sociedade entra em parafuso, porque ela precisa disso, precisa da conversão da letra na norma jurídica. Então, o acadêmico que está entrando agora perca totalmente essa... Se alguém entrou aqui, agora eu vou fazer uma crítica, parênteses, é opinião minha, não tem nada a ver com o conteúdo. Se alguém entrou aqui para fazer direito, pensando em Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, esqueça. Porque eles estão mostrando justamente o que eu acabei de falar, que é o problema da norma jurídica aplicada a algo abstrato, com vícios de licitude, uma coisa que eu dificilmente achei que o direito brasileiro nós íamos se apegar a vícios de licitude, que é um conceito jurídico puro e aplicado, quando eu, como operador do direito, já tenho vícios no princípio dos atos que eu tomo. Né? É como se o doutor Vesco fosse me defender e nós somos amigos, mas ele tem algum problema pessoal que eu não sei o que é. E daqui a pouco, o que acontece? Ele usa o problema pessoal contra mim, junto com a mistura do processo do fenômeno jurídico, que é um caso que envolve a sociedade como um todo. Ou seja, as pessoas têm que tomar um certo cuidado, muito claro, né, de que coisas particulares não se misturam com coisas que são de cunho geral. Então, se eu tenho vontade de ser alguma coisa na vida, né, se eu tenho vontade de mudar de profissão, se eu quero ser outra coisa na vida, mesmo voltada ao núcleo do direito, então renuncie às coisas que é e tome as coisas que deverá ser. Agora, não misture vontade com representação. Né? Eu tenho vontade e eu projeto as coisas nos outros. Isso não é parte do direito, né, doutor? O senhor que é um advogado, o senhor sabe muito bem disso. Agora, isso quem dá condição são as disciplinas propedêuticas.
quando eu consigo entender a questão de realidade, de mundo concreto, mundo material, mundo imaterial, que depois podia ser convertido por mundo metafísico e assim por diante. Então, eu só consigo ter essa noção, doutor, justamente se eu faço as disciplinas propedêuticas. Então, eu posso fazer, eu gosto de fazer os meus escritos, e quem me lê o meu blog sabe que eu tenho uma crítica pesadíssima ao Ministério Público Federal do Paraná, à Vara de Curitiba, e ao Moro e ao Dallagnol, não porque fizeram o que fizeram pela Lava Jato com o ex-presidente Lula, é pela destruição do patrimônio jurídico brasileiro, destruição de uma esfera de poder. Esse é o processo problemático. Não é o problema, não é eles terem defendido ou terem colocado o ex-presidente Lula na cadeia. É eles terem destruído o que eu e o doutor estamos tentando fazer aqui, que é resgatar o processo da raiz da filosofia jurídica, da sociologia jurídica. Esse é o problema. Eles esqueceram de jogar fora o diploma de direito, que a maioria de alguns estão fazendo o curso, para viverem a vida a partir das suas vontades e suas representações. Então, essa é uma crítica que deveria ser feita a todo acadêmico de direito. Então, doutor, nós vamos perder alguns alunos, mas é obrigatório nós dissermos. Se alguém entrou aqui achando que vai se tornar Sérgio Moro ou Deltan Dallagnol, pode perder toda a noção de que está indo pelo caminho errado, filho. Vai fazer outra coisa da vida. Tá, certo. Professor, na verdade, assim, agradeço mais uma vez aí pela colaboração, né? E eu penso da seguinte maneira, o direito, de fato, ele tem premissas, né? Que são exatamente o alicerce, né? Da sua operacionalidade, da sua funcionalidade, para que o fenômeno jurídico, de fato, venha a ocorrer a contento, né? E essas premissas nos são ensinadas, nos são preparadas, nos são trazidas à baila por intermédio das disciplinas de propedêutica, né? Que as noções que envolvem a ordem política, a economia política, que eu acho que é uma disciplina de todas, assim, uma que tem uma evidência muito forte, né? Não uma mais importante ou menos importante, mas que tem uma evidência, assim, o demonstrativo da relação existente entre a ordem econômica com a ordem jurídica. A filosofia, que então nem se fala, e eu nem toco nesse assunto, porque nós temos o senhor como especialista aqui na nossa live, então a filosofia talvez seja esse sim o elemento que traz a raiz mesmo, elementar para o entendimento de como as coisas são, mas de mais a mais, eu acho que a ordem propedêutica, né, o sistema, o arcabouço todo da propedêutica que vai conduzindo o acadêmico do direito e o profissional do direito a saber interpretar a norma de uma maneira um pouco mais concisa, ela desqualifica aquele tanto de tecnicismo que o operador do direito tem, né? Em que pese, é lógico que nós precisamos do tecnicismo, a técnica jurídica é que se encontra, né, em todo o elemento como estratégia para defesa, para acusação, na prática mesmo, né, da ordem processual, mas confere ao bacharel em direito, ao estudante, ao bacharel, uma maior sensibilidade, né? Essa palavra talvez seja uma palavra interessante, ser mais sensível à questão do direito. Porque eu queria que nós pudéssemos ter a oportunidade de lembrar a todos que estão nos ouvindo que o bacharelado em direito não é sinônimo de ser advogado. Advogado é a profissão a qual eu adotei. Mas nós temos aí promotor, né, juiz, delegado de polícia, escrivão, e por aí vai, quantos forem técnicos judiciários, analistas judiciários, e todos eles, se atuarem apenas com uma questão muito técnica, se transforma como algo robótico. E esse negócio robótico, daqui a pouco nós podemos ser facilmente substituídos por inteligência artificial. Então não haveria mais nenhuma razão de se precisar ter advogado ou coisa que o valha. A diferença está no fato de que estes operadores do direito, né, os bacharéis em direito, os profissionais do direito, e aí para os nossos alunos que estão nos ouvindo, a grande diferença que nós temos com a inteligência artificial é que nós podemos refletir, pensar e meditar a respeito de como as coisas são para uma construção de tese proveniente de todos esses elementos que integram a propedêutica, né? O conhecimento
de antropologia, um conhecimento de filosofia das suas raízes mais clássicas lá de Sócrates, né, professor? De Aristóteles, de Platão e todos os demais, assim, que são talvez os mais tradicionais, os mais conhecidos, esses todos é que nos fazem ter essa segurança de conteúdo para que nós possamos ter essa criação, né? O criar, o conceber algo original, e não apenas, então, somente um agregado ou cruzamento de informações que talvez uma inteligência artificial faça e traga uma resposta, aí sim, absolutamente técnica, porque vai buscar no seu banco de dados lá a lei que é mais adequada ao caso concreto que está se buscando, mas não se tem uma capacidade da inteligência artificial de criar a teoria, porque não tem como refletir a respeito dessas informações que são provenientes, aí sim, da própria história, né? O direito é vinculado diretamente à história, né? Aos fatos pretéritos, né? A filosofia está ligada a isso, não há dúvida alguma, mas todos os eventos da ordem social, né, que vem acontecendo, na verdade, o direito é produto de tudo o que vem ocorrendo desde a gênese da gênese da gênese da sociedade, né? Aqueles que têm, professor, aqui que nos ouvem e que têm uma formação teológica, como é o seu caso também, né, que acredita no cristianismo, desde o período de Adão e Eva até hoje, está se desenvolvendo o direito, né? Está se desenvolvendo a ciência jurídica como um todo, as relações interpessoais e criações de normas, né? Absolutamente normas. A partir do momento em que Deus criou uma regra proibindo, né, Adão e Eva de consumir o fruto proibido, já era uma normativa, né? Então, a norma para o ser humano, ela existe desde absolutamente sempre, né? Aí, agora, apenas então somente vincular ela como pode fazer ou não pode fazer, é proibitivo, é permissivo, hoje já não é mais suficiente, né? A partir do momento que a gente precisa argumentar, trazer elementos que fundamentem a nossa corrente ideológica, etc., isso tudo é proveniente da propedêutica. Eu estou absolutamente convicto disso. Professor. Eu penso da seguinte forma, interessante trazer o exemplo do cristianismo, né? Ou da origem cristã, né? Dos processos de criação do direito, porque se você entra no campo da narrativa bíblica da civilização e também na narrativa bíblica da história do Cristo, você entra, e eu me lembro assim, muito bem dos elementos constitutivos propedêuticos do direito. Um exemplo muito claro é quando o Cristo entregue a ser morto na cruz, ele é inquirido por Pôncio Pilatos, né? E a primeira pergunta que Pôncio faz a Cristo é: tu és o Filho de Deus? E ele diz: tu o dizes. Essa forma dialética de conversa entre Pôncio Pilatos e Cristo mostra que o processo que eles tinham de julgamento dos indivíduos a partir de uma lei, que era uma lei religiosa de cunho judaico, né, de que ninguém poderia se dizer filho de Deus, né, porque existe uma dupla, vamos dizer assim, uma dupla condenação do Cristo, né? Existe uma condenação religiosa e espiritual, né, de que Deus, né, ele veio para salvar os nossos pecados, e existe um Cristo histórico que foi morto por blasfêmia, né, por se insurgir e fazer eclosões sociais, né? Então existe aqui uma dupla condenação de Cristo, né? Se tem um padre que me escuta, você foi. Aí você tem uma dupla condenação, né? Pela seguinte teoria. Ele estava condenado de qualquer forma, né? Mas existia uma lei que dava condição para isso, né? Que podia ser a lei divina ou a lei humana. Que depois, quem que se usa disso é Tomás de Aquino, em que consegue colocar os 4 tipos de leis, né? Lei humana, lei divina, lei eterna, e agora eu esqueci a última. E a lei natural. Obrigado. E a lei natural. Os 4 tipos de leis aqui eu tenho gente que tá me assessorando, tipo a Lara aqui, que não me deixa esquecer. Maravilha! Os 4 tipos... Então,
tem 4 tipos de lei, e daí isso é sustentado pela narrativa religiosa. Então, eu concordo plenamente, parabéns, professor, pela fala. Desde que se tinha processo de início de civilização, se tinha o direito. Porque é uma questão eu penso que é uma questão muito básica de coerção, né? O ser humano, ele tem Isso, perfeito. vícios de princípio. Ele tem vícios de princípio. O problema é que se você faz uma transgressão de processo do homem inicial, que pode ser um homem criacionista, da narrativa bíblica de Adão, passando pela libertação do povo de Moisés, né, os primeiros reinos, Cristo e os primeiras comunidades cristãs. Ou você vai para um processo de construção de sociedade em que passa pela pré-história, em que vai para o processo dos pré-socráticos e depois para as grandes cidades que podiam ser colocadas como Roma e Atenas, né, os impérios, né, gregos e romanos, precisa de um sentido de coerção, né? O Estado, ele só se mantém, e daí eu digo para os meus alunos, tomem nota das coisas. O Estado só se mantém como ele se mantém porque nós temos uma coerção dos indivíduos. Ele se perpetua da forma que ele é por causa da coerção do indivíduo. Por que nós vivemos redi? Por que existe? Por que há sempre uma... O ser humano tem por si uma aversão a um regime ditatorial, porque poda os meus direitos e os meus deveres. Uhum. Então, é um sentido psicanalítico e antropológico do próprio ser humano. Ele tem uma aversão àquilo que legalmente eu posso seguir uma lei, mas eu preciso saber o que eu estou seguindo. Eu não posso seguir piamente as coisas. E a nossa realidade concreta da pós-modernidade, ela é muito clara de que está se perdendo isso. E é método, não é uma perca natural, é uma perca metódica. Existem pessoas que pensam isso. Pensam uma forma de destruição, de desfazer os processos de construção de Estado. E passa pelo judiciário, passa pelo direito. Há uma desconstrução baseada no direito, e isso é problemático para a sociedade, porque daqui a pouco nós estamos perdendo, né, professor? Perdendo a noção das coisas. O senhor já não sabe mais o que defende, o juiz já não sabe mais o que define. Então, assim, nós estamos tateando num terreno escuro. Não é só a pandemia onde a gente não sabe onde vai pegar esse vírus maldito. Toda a sociedade está vivendo uma escuridão, em todos os sentidos, né? Então, para mim, o que fica justamente é isso. O direito tem as disciplinas propedêuticas e há necessidade disso. Principalmente para pisar em chão firme da realidade em que ele está inserido. Senão, daqui a pouco, nós estamos legislando sobre as nuvens e não sobre as pedras do chão. Aí é complicado, porque daí começam essas ilações, essas coisas, e daí abre espaço para conceitos como vício de licitude, né? Eu já tenho vícios de princípio, né? Os vícios iniciais. Aí o advogado já não entra mais dentro de um fórum, dentro de um tribunal, para defender o interesse do seu cliente. Ele já está defendendo o interesse de terceiro, ou o interesse próprio. O juiz já não legisla em cima da norma, em cima da interpretação da letra jurídica. Ele já legisla porque ele não gosta de você. Então ele olha para você e diz, não, eu vou meter na cadeia esse cara porque esse cara não presta. Então aí está o problema. Então falta o quê? Falta a construção do alicerce da realidade. Eu piso em terra firme, o direito pisa em terra firme. Porque nós estamos vendo assim, e abro um parênteses bem grande nesse sentido, nós estamos tendo hoje um Supremo Tribunal Federal, e eu acho que nós devíamos, doutor, a próxima live do mês que vem, nós devíamos falar sobre a necessidade do Supremo Tribunal Federal ser, por vocação, um pêndulo no processo do regime democrático. Entre o legislativo e o executivo existe o Supremo para o judiciário. O judiciário, ele é um ponto de equilíbrio, porque as pessoas estão perdendo o respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Não é outra coisa, não é mais do que isso.
Eu vejo postagens no Facebook de gente fazendo bonequinhos dos 11 ministros e tacando fogo. Onde é que já se viu isso? Então, nós estamos perdendo o respeito né? pelo processo. Inadmissível, porque nós estamos perdendo o respeito por aquele que tem o dever de ser o meio termo do processo do Estado-nação, do regime democrático que nós vivemos. Então, aquele que defende a destituição do processo do judiciário pelo Supremo Tribunal Federal está dando um golpe no processo democrático. Está sendo indiretamente método de ditadura. E daí não está entendendo nada. Mas vai lá e taca fogo no bonequinho do ministro. Né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar muito claro. Eu acho, doutor, que nós deveríamos, num próximo trabalho, já na ordem que nós estamos vivendo, de sociedade líquida, da construção da base do direito, o próximo, o resgate pelo respeito ao processo jurídico. Nós estamos vivendo um processo, assim, e aqui deixo a palavra para o professor, de pessoas que... todo mundo tem direito de falar sobre todas as coisas, porém, leia e entenda. Nós estamos cheios de pessoas que estão falando sobre, mas não entendem de nada, né? Cheio de pessoas que falam sobre as coisas. Eu digo que nós estamos cheios de comentadores, né? Nossa, ser comentador antigamente era tão difícil, porque você tinha que ler, né? Ler tanta coisa para poder ter propriedade substancial de ser comentador de algo. Hoje em dia as pessoas leem, escutam e assistem a CNN Brasil e saem comentando por aí, achando que são comentador de política, economia, judiciário. Eu vejo pessoas que não pegam um livro na mão, mas fazem críticas ao Supremo Tribunal Federal. Nossa, tem que ser muito hedonista e dono de si para ir criticar o Supremo Tribunal Federal, né? Nem nós, né? Que eu que leio direitos e faço filosofia, nem o senhor que está indo para o doutorado, nós não temos toda essa capacidade. Porque quem está lá, né? Independente da forma como for posto, ele tem direito de estar. Então tem que ser respeitado pelo cargo que ocupa. Né? Então as pessoas estão perdendo o respeito. E daí falta o quê? Falta a leitura da base da construção do direito. Veja como isso faz parte e como é importante, né, doutor? Nossa, isso é... Veja como a filosofia e a sociologia não morreram, né? Ainda elas conseguem construir, né? Fazer pontes e ligações, né? Ainda bem, né, professor, que a filosofia e a sociologia não morreram. Talvez seja o único fiozinho que ata ainda que consegue salvar um pouquinho a nossa sociedade. Eu achei essa sua ideia sensacional, já ficamos combinados aí para o próximo mês, essa live acerca da questão do STF, achei sensacional. E enquanto o senhor falava, eu estava refletindo aqui um pouquinho sobre o seguinte, quantas responsabilidades tem as disciplinas de propedêutica para o avanço da própria ordem social, né? Seria talvez com um conhecimento um pouco mais aprofundado disso, né? E aí leitura, reflexão, a todo tempo, o tempo todo, para colaborar a realocarmos a nossa sociedade no rumo certo, né? Talvez hoje nós estejamos fora do rumo porque deixou de se dar importância àquilo que em verdade deveria ser e é a prioridade, né? Essa a prioridade que seria para esse fim. Então, realocar a sociedade para esse prumo, né, para esse rumo, esse caminho, é que faria com que as coisas, de fato, voltassem a se desenvolver de uma maneira muito mais idônea, muito mais esperada, né, pretendida. E mais, assim como muitos de bom alvitre, né, professor, acreditam piamente no Supremo Tribunal Federal, nas decisões do STF, enfim, em alguns casos eles também se equivocam de verdade, porque são seres humanos que estão lá, não são 11 deuses, né? São seres humanos normais que estão lá e eles podem e devem, né, se equivocar para continuar tendo a característica humana deles, como todos nós temos, ainda assim, né? Lógico, né? Ainda bem, porque senão daria um medo de pensar que são 11 alienígenas lá dentro e nós sabemos que assim não são. Mas em que pese os seus equívocos, e ainda bem que erram, como o professor falou, eles estão lá
de uma certa maneira, por meritocracia, né? Então, o respeito à instituição e aos seus representantes, isso é absoluto, né? Isso deveria ser inconteste, e isso que o professor falou, de que todo mundo acha que agora é Arnaldo, né? Pode Arnaldo, né? De ser Arnaldo pode sair comentando tudo, não, né? Não é, as coisas não são bem assim. Nós temos intelectuais aí que talvez se prestem para isso. Eu, particularmente, né, há 20 anos já estudo direito e não sei se me sinto com a segurança mínima o suficiente para poder fazer críticas àqueles que estão lá na cúpula judicante, né? É necessário um pouco de equilíbrio aí, né, nessa situação aí. E outro ponto que eu gostei muito que o senhor falou, professor, e que casa muito bem com a temática da noite de hoje, é o seguinte: o Instituto da Coerção, né, que o senhor falou ali, e que a todo tempo está vinculado com a justiça, que é um instituto subjetivo, né? O direito ele é objetivo, ele é fácil de ser conceituado. Rapidamente a gente consegue pensar que o direito é um emaranhado de princípios, de teorias, de postulados, de premissas que se prestam de mais a mais para criar normas, as normas que, por sua vez, irão gerir a sociedade. É alguma coisa próximo disso, mas a justiça é algo muito mais difícil de se conceituar, né? De imaginar que é dar o certo ou o devido a alguém. É difícil, mas todos nós, ao mesmo tempo, temos a noção de justiça, mas dificultosamente temos como usar as palavras para sua concepção conceitual, né? De definição. E a justiça, ela tem dois vieses, né? Se ela for executada da maneira correta, dos fenômenos jurídicos serem levados a cabo com retidão, com a própria sociedade agindo como se espera que haja, né? Nós chegamos à plenitude da justiça, que é a harmonia social, né? A contrário senso, se houver uma inobservância dessa justiça, o resultado será infernal, porque ninguém consegue obedecer a nada com coisa alguma, e aí nós chegamos ao antônimo absoluto da harmonia social, que é o caos social, né? E é exatamente tudo isso que a justiça tende a não fazer com que aconteça, que não se chegue a um caos deliberado, porque ali é um descontrole, né? E o descontrole gera, sei lá, anarquia e toda uma situação que aí não tem mais como voltar a um status quo ante, que deveria ser aquele de serenidade, de continuidade. E aí é que está, talvez, uma vez mais, uma necessidade, professor, de se resgatar a inteligência que está inserida, que está intrínseca nas disciplinas de propedêutica, né? Na filosofia, nesse altruísmo que tanto falta atualmente, né, para que as coisas sejam mais sensíveis e mais funcionais, né? E lembrar, pasmem a todos que estão nos ouvindo aqui, o professor há de comungar comigo, se o professor conhecer essas estatísticas, o nosso país é um país, professor, que tem o maior número de escolas de direito do mundo. Mas quando eu falo maior número de escolas, funciona assim: nós temos mais cursos de direito no Brasil do que o resto do mundo todo somado. Mais ou menos assim, nós temos algo aproximado de 1.400 escolas de direito no Brasil, e o mundo todo, excetuando o Brasil, é algo em torno de 1.200, próximo de 1.300. Então, assim, partindo disso, imaginaria-se que nós temos muito mais pessoas estudando as propedêuticas jurídicas e, como uma consequência natural, nós deveríamos ter muito mais pessoas sensíveis à justiça. E é exatamente o que a gente não vê acontecer, né? É exatamente o que a gente não percebe acontecer. É lastimável se nós fizermos reflexão sobre as estatísticas que nós temos e os resultados que elas deveriam alcançar e perceber que, no final das contas, é totalmente ao contrário o que se chega, né? Se chega a um resultado fatídico, onde está muito mais próximo do limiar do caos do que da ordem, né? Do que da harmonia que o direito traria, né? E aí, talvez, os grandes teóricos propedêuticos, o senhor se encaixa nesse sentido como filósofo, sociólogo, etc. Claro, né, é resgatar a importância, e é a razão disso, né, dessa live nossa aí,
resgatar a importância para quem nos ouve, né, do que a propedêutica jurídica é. E não apenas aquilo que os alunos realmente imaginam que é para pôr mais um ano no curso do direito, né, para ficar embolando ali, para ficar esperando até o momento de que eu vou pegar o código e agora sim eu vou ser feliz na vida, saindo na rua com o meu vade-mecum debaixo dos braços, né? Para que você possa honrar o vade-mecum que tu leva embaixo do braço, deverá, antes disso, honrar os filósofos que o fizeram chegar até aqui, né? Para que possa hoje ter essa liberdade, né, de poder estudar o direito e, como o senhor mesmo falou, de poder se manifestar, essa liberdade de manifestação que nós temos, uma democracia que às vezes está nebulosa, dependendo da situação que a gente se encontra hoje, mas ainda assim nós temos essa democracia, essa liberdade, né, que nós não temos em tantos outros países. Né? Liberdade de expressão, liberdade de um conhecimento de mundo, perseguição religiosa que a gente percebe acontecer em lugares aí ao redor do globo, e talvez tudo isso desague na necessidade de uma importância a ser dada mais para a propedêutica. E no caso específico a gente está falando da propedêutica jurídica, porque envolve o curso, né, de direito ao qual os nossos colegas aqui estão nos ouvindo. Não é interessante, doutor, achei interessante justamente quando o senhor aborda de que mesmo com 1.400 escolas de direito que nós temos, ainda assim nós estamos aí vivendo talvez uma das fases mais complexas do direito no tocante ao nosso Brasil, né? Eu penso que isso vai da vocação do acadêmico do direito a entrar para o direito achando que vai ganhar dinheiro. É esse que é o processo. Esse que Esse é outro problema. Eu faço faculdade de direito para mim ser advogado, porque advogado vive bem. Eu faço direito para mim passar um curso público, para mim ser promotor de justiça, porque o promotor ganha bem e trabalha pouco. O problema são as pessoas, elas não entram para serem, elas estão para o direito, elas não são o direito. Esse é o problema. É o verbo ser num outro patamar. Eu estou, é que nem eu sendo professor, como eu sou professor, e o senhor nós somos professores. Agora, nós estamos professores, mas nós não gostamos, nós só estamos ganhando dinheiro. Primeiro, que ser professor não ganha dinheiro. Segundo, que não é ilógico. A vocação de ser professor é intrínseca com a pessoa que ela é, né? Se for cientificamente, é uma propensão. O ser humano é propenso a algo. Eu sou propenso a ser professor, o senhor é propenso a ser professor. Se for algo religioso, Deus nos deu a vocação de sermos o que somos, né? Então, o processo de construção, e eu penso que todo operador do direito, vamos falar para os operadores, não para os construtores, porque pensemos que os construtores do direito devem, isso é dever, é obrigação moral do construtor do direito ter noção das disciplinas propedêuticas. Você não tem, não sei o que está fazendo, né? Está construindo, está fazendo fumaça, não está construindo nada, né? Está construindo nuvens, né? No que é nuvens? Não se constrói nuvens, né? Não está construindo algo que tem alicerce, né? Então, mas o operador não tem obrigação de ser construtor. Então, o operador do processo jurídico, ele tem que ter essa noção justamente disso, de que não adianta eu levar vade-mecum debaixo do braço se eu não sei o que ela está dizendo, né? O que nós estamos vivendo hoje é o que eu gosto de fazer pontes, né? O filósofo gosta de fazer pontes com os autores que um dia já escreveram, né? Me perdoe, professor, mas é parte da filosofia, isso é natural. Imagina. Foucault um dia escreveu, Michel Foucault, para os que estão ouvindo e não sabem, Michel Foucault um dia escreveu sobre um livro chamado As Palavras e as Coisas, em dando sentido para trabalhar um pouquinho da chamada filosofia analítica, que é uma questão de linguagem, principalmente filosofia da linguagem, onde que Foucault trabalhava a questão de signos, códigos e significações. O que acontecia nesse processo do livro de Foucault? E cabe muito ao direito. As palavras, elas têm que dizer as coisas. Vou fazer um exemplo bem prático. Eu estava dando aula numa determinada turma aqui, eu trabalho com os alunos de até 12, 14 anos, no 7º, no 9º ano,
E na frente da turma que eu estava, tem um terceiro ano, alfabetização ainda. As crianças estão se alfabetizando. E a professora colocava lá no quadro, ela escrevia, eles ainda não escrevem em letra cursiva, eles escrevem ainda em caixa alta, casa. E escreveu embaixo bola. E ela dizia assim, a casa, o que a palavra está dizendo o quê? A casa. A palavra está dizendo o quê? A bola. E eu me ative aquilo, eu já terminei de passar o conteúdo, os meus alunos estavam fazendo exercícios. Eu fui lá na outra sala. E disse assim, professora, continue assim, porque esses alunos têm que aprender que as palavras têm que dizer as coisas. Se eu estou dizendo que eu estou falando sobre a letra jurídica, se eu estou falando sobre uma lei que me impede de fazer tal coisa, ela me impede de fazer tal coisa. Ela está dizendo alguma coisa. Eu não posso ter uma interpretação ilusória das coisas, como se as coisas fossem uma maravilha. Ou eu interpreto da forma que eu bem acho. Não. A palavra diz as coisas. Se está descrito casa, é a casa. Não é o chalé, não é o apartamento e não é o barracão, é a casa. Então, Perfeito. isso é muito claro para o direito. A linguagem ela é importantíssima para o direito, para que daqui a pouco eu interprete que você está lá na norma, você matou alguém. Mas eu interpreto da maneira de que, mas matou, mas aquele não prestava. Tinha que morrer mesmo. Então, deixe livre, porque não prestava. Aí o outro mata daquele prestava. Então, esse tem que ir para cadeia. Não é assim. Porque daqui a pouco eu digo casa e falo do apartamento. Eu digo casa e falo do barracão. Não, a casa é a casa. Né? Exatamente. Então, para fazer a ponte de que a filosofia, a antropologia, a psicologia, né? A sociologia, ou qualquer uma dessas disciplinas, elas são extremamente necessárias para a construção do direito puro e aplicado, dogmático da forma como ele é aplicado hoje, o direito moderno e o direito pós-moderno. Eu comungo de uma fala do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, né? Tenho uma admiração pelo Barroso, pelo nível acadêmico que ele é, e eu acho que nós temos que fazer a live sobre o STF até para as pessoas conhecerem quem realmente eles são. Porque as pessoas falam Sim. como se o que eles fazem fosse contra a minha opinião, então eles não prestam, né? As pessoas estão com um sinônimo psicanalítico de infantilidade, né? Eu não brinco mais, a bola é minha, eu levo para casa, né? Porque eu não quero mais brincar com você. É a sociedade moderna, né? E daí o que acontece? Eu gosto da palavra do Barroso, porque o ministro Barroso ele é um neoconstitucionalista, né? Ele é do pós-positivismo moderno, ele é adepto ao pós-positivismo moderno, as falas dele são muito interessantes, que é a norma, né? Existe a norma aplicada positiva, mas também existe praticamente uma conversão de Kelsen e Reale ali. É um diálogo entre o processo de Hans Kelsen e Miguel Reale, né? Mas aí, e Ronald Dworkin e outros, né, pensadores do direito moderno. E o que leva dentro desse sentido, né? Tá me ouvindo bem? Sim, pode acompanhar. Ele deu um tipo de um eco dentro do micro do coisa, não sei lá. Não, eu estou ouvindo super bem. Então tá bom. Aí, então, o que acontece dentro desse processo? O Barroso sempre diz isso. As normas jurídicas foram feitas para serem aplicadas. Ponto. Elas têm interpretação daquele que opera o direito. Ponto. Mas elas devem ser respeitadas, cada palavra que está sendo escrita ali. As pessoas estão perdendo o respeito pelo que está sendo escrito. E isso desemboca no desrespeito às pessoas, às instituições e à sociedade. A sociedade sem respeito, ela se automutila, se autodestrói e se autossabota. Só que o que eu penso é que não seja nada natural. Isso é tudo mecânico, é mecanicista. Eu encerro aqui essa palavra dizendo assim, para todos os operadores do direito e aqueles que estão começando a academia, assistam o filme Matrix. Eu assisti 3 vezes na vida. O primeiro, os outros 2, o segundo e o terceiro até não tanto, mas o primeiro filme é muito importante para entender a realidade concreta da vida. O que é a realidade da vida?
E no filme, nessa última vez que eu assisti, essa semana passada, eu me ative a uma determinada cena do filme em que tem lá um livro do ator pega um livro na mão e o título do livro é Simulacros e Simulação, de Jean Baudrillard. Baudrillard trabalha justamente o conceito, Baudrillard é contemporâneo de Foucault, Deleuze, Derrida, trabalha justamente esse processo do que nós estamos falando aqui, professor. As palavras, elas têm que dizer as coisas. E a realidade, ela já não é mais o que nós estamos vendo, ela já se torna uma coisa ilusória. As pessoas estão vivendo a vida delas dentro daquela caixinha, mas não estão mais olhando para o resto. E daí acham que o direito é para servir a si mesmo, e não para servir como ordenamento da sociedade. O direito tem que me ajudar, os outros que se explodam. Não é assim que a coisa funciona. Então, esse processo é muito claro. Nós temos que, resumindo, as disciplinas propedêuticas, isso aí, tomem nota, se tivessem os acadêmicos, tomem nota. As disciplinas propedêuticas, elas servem para que as palavras digam as coisas, para que se pise na realidade concreta e não se crie injustiça. Ponto. Acredito que seja isso. Excelente, professor. Olha só, eu iria fazer um comentário exatamente isso, tentando casar aí as palavras, a semântica das palavras com a importância que a propedêutica traz. Você foi brilhante mesmo na linha de raciocínio e essa conclusão foi magistral. Talvez de tantos problemas que a gente tem hoje para conseguir, né, prender a atenção dos nossos acadêmicos a entender a relevância das disciplinas propedêuticas iniciais aí do nosso curso, seja talvez uma dessas variantes a qual o senhor fez alusão, que lamentavelmente alguns alunos, ou uma certa parcela, né, os alunos que ingressam no curso de Direito, eles vão pensando exatamente nisso, né, vou ingressar porque eu quero ganhar dinheiro e ficar rico como todos os advogados são, exceto esse que vos fala, né, todos os promotores, todos os juízes, etc. Né? E aí, claro, que quando você ingressa no teu curso superior pensando nisso, a pessoa, o acadêmico, ele já tem uma noção, um pré-conceito de que o juiz aplica a lei, né? O advogado cria sua tese em cima da lei. Então, eu preciso ganhar tempo nos meus estudos e parar de estudar essas baboseiras de filosofia, baboseira de sociologia e o tempo todo direto na legislação, no texto positivo. E aí é que está o grande problema, né? Aí que gera o grande imbróglio, porque a partir do momento em que nós formamos, né, acadêmicos assim, sem base teórica, sem base propedêutica, sem base filosófica, de deontologia tão importante no direito também, na deontologia jurídica, né, a própria teoria do Estado, etc., nós estamos formando, de uma certa maneira, pequenos robôs, né, pequenos minions, né, que irão saber recortar o que está no código e colocar na sua peça processual e, desculpa a palavra quem está ouvindo, e vomitar lá para o juiz e seja o que Deus quiser, né? Faz o sinal da cruz e vamos ver o que acontece. Sem ter uma capacidade de construir uma tese. Às vezes, professor, o advogado, ele consegue mascarar a sua falta de conhecimento filosófico porque ele acaba pegando modelinhos prontos na internet, tem alguém que escreve, a escrita você tem o tempo para fazer. Mas quando estiver lá no pega para capar de verdade, no momento da audiência, o cara não sabe como construir rapidamente a sua linha de argumento, é porque demonstra exatamente que ele foi um mero leitor de lei. Leitor de lei não é advogado. Leitor de lei não é bacharel em direito. É um leitor de lei. É um leitor do código, como qualquer pessoa pode ler. Uma pessoa que limpa um gari numa rua, ele pode, sendo alfabetizado, ler a lei e ponto final. Ler a lei nunca foi na vida sinônimo de ser um bacharel em direito. O bacharel em direito é aquele que tem a capacidade da interpretação da lei, da semântica da lei, das palavras as quais elas significam, como o professor trouxe à baila, saber fazer uma reflexão ampla e dentro dela construir teses. Né? Construir teses não significa desviar o sentido da lei, também é totalmente diferente uma coisa da outra.
Desviar o sentido seria fraudar a semântica normativa. Não é isso que nós estamos falando. Mas é criar teses técnicas inteligentes o suficiente para uma defesa ou para uma acusação que esteja desaguando, perdão, dentro do fato que envolve aquele determinado dispositivo jurídico. Né? E para isso, eu não consigo ver outra maneira senão tendo um conhecimento que é proveniente de história, de hermenêutica jurídica, de psicologia jurídica, de reflexão e de meditação sobre de como as coisas, de onde as coisas realmente vêm, e não só apenas de como as coisas vão. Né? A partir do momento em que o acadêmico toma a decisão de estudar do meio para frente, né? Ou seja, iniciar já lendo a legislação para frente, ele já não tem aquele alicerce que era o necessário e que irá custar caríssimo na sua vida profissional quando lhe for necessário, né? Quando lhe for indagado ou exigido um conhecimento de direito, não conhecimento de lei. Né? Conhecimento de lei é uma coisa. Conhecimento sobre direito é outra coisa. Conhecimento sobre ciência jurídica é uma terceira coisa. É uma terceira variante. Né? Então, aí adota-se cada qual dos alunos, e depois, logicamente, quando se formarem e atuarem como profissionais, podem adotar à medida em que acharem mais pertinente para a sua vida. Não querem estudar propedêutica? Tudo bem entre aspas, né? Mas irá sentir na pele quando for necessário, quando lhe for exigido um conhecimento mais sensível, né, de uma formação mais humanitária, do que meramente ficar replicando o texto legislativo. Né? Isso talvez uma inteligência artificial já poderia fazer e não haveria mais necessidade de termos formações de direito, até porque, por mais radical que possa parecer essa minha última fala aqui, eu consigo julgar, professor, muito mais relevante o primeiro ano do curso do direito do que todo o resto. Não à toa, não sei se o senhor está sabendo, professor, não à toa o MEC, há pouco tempo, aí, alguns meses atrás, abriu a oportunidade de se criar cursos chamados técnicos judiciários, que seriam, assim, uma espécie de colaboradores judiciários, e que eu acho interessante, entendeu? Como se fossem, assim, para nós não ficarmos escravizando os estagiários e eles sejam algo com um pouquinho mais de conhecimento, mas de conhecimento técnico exclusivo. E nós temos esse tipo de profissional para essa finalidade. Se não houvesse diferença entre o bacharel e o direito, não haveria necessidade de existir duas frentes profissionais. Então, essa frente profissional é aquele que se reduz exclusivamente a estudar a norma e decorar a norma e saber replicar e ponto final. Mas o bacharel em direito, não. É aquele que, na verdade, o seu grande diferencial está no conhecimento da história, da linguagem, da filosofia, da economia, da antropologia, da psicologia e por aí vai. Essa é a diferença. Esse é o verdadeiro bacharel em direito. Esse é o verdadeiro advogado. Esse é o verdadeiro juiz que é sensível à causa. Esse é o verdadeiro promotor que não está lá só para ficar gritando e xingando, falando mal do advogado, e nem tampouco o advogado que está lá para ficar xingando e cuspindo e falando mal do promotor. É algo muito mais inteligente, né? Muito mais atuante do que meramente... Atuante, que eu digo, no atuar o direito, do que apenas atuar como atores, né? Dentro de um júri, alguma coisa ali, que ficam gritando, berrando, e a questão jurídica, de fato, se esvai e fica em segundo plano, terceiro, quarto, quinto, ou em nenhum. Não, interessante a fala, porque o que está se perdendo só é a essência das coisas, né? Na verdade, o que se perde justamente é a essência, né? Você vai... e acredito que seja natural, né? Que se tenha realmente o MEC, né, liberado para ser técnico judiciário, porque eu acho que tem que ter uma graduação só para isso, para parar de não só sacrificar os estagiários, mas também os bacharéis em direito pararem de ter essa noção de que eles têm que ser operadores do direito de forma positiva apenas. Uhum. O que falta, na verdade, é que desde o ambiente escolar não se tem uma propensão à reflexão, né? Então, você pode ver que a maioria dos nossos acadêmicos de direito, e daí nós temos que também colocar parcela na culpa das faculdades nossas, das nossas universidades,
em que elas também não têm também noção do mal que produzem, que é transformando disciplinas propedêuticas em ensino à distância. Aqui, por favor, não estou falando mal do ensino à distância, tá? Não estou falando mal do ensino à distância, porque eu trabalho com isso, tá? Por favor. Eu entendo perfeitamente o que você está querendo dizer. Eu estou dizendo que se filosofia jurídica, sociologia jurídica e antropologia jurídica podem ir para o EAD, direito penal, direito constitucional também podem ir para o EAD. Então, nós podemos ter uma graduação de direito sem núcleo de prática jurídica. Então, é natural isso, né? Porque se eu não tenho, não dou fomento, se o professor, se o aluno não consegue entender a interação que há entre a estrutura de lei, da constituições de cartas magnas de lei, desde o processo da construção helênica, platônica, lá na constituição de a política, a República de Platão, passando por toda a lógica aristotélica, pelo cristianismo de Agostinho e Tomás de Aquino, pelo processo cientificista de Kant, principalmente, no processo de construção das divisões da metafísica dos costumes, depois da crítica da razão prática, principalmente onde ordena a questão moral e ética, a chegar em Nietzsche com um homem antropológico, que também é um homem também do direito, Marx, né? O marxismo puro também foi aplicado de forma de lei. Então, se não entender, e depois chegando já aqui em Heidegger, em Foucault, em The Work, em vários, então se não tem essa noção, se não tem um acompanhamento do processo da filosofia jurídica, da antropologia, da sociologia, de nada adianta eu ficar lá, o senhor ficar falando sobre direito internacional a vida inteira para esses alunos. Eles não vão entender. Porque lhe falta o vício de princípio, no caso do acadêmico de direito, não é o mesmo vício de princípio do caso do Moro e do Dallagnol, é o vício de princípio do acadêmico de direito interpretativo. Ou seja, não, desculpe, é o mesmo vício. É o mesmo vício. É a falta de interpretação das coisas e da realidade. Então, falta isso, doutor, né? Falta isso. Então, nós vamos aqui, né, ensejando já para o fim, e também já faço a fala final já para encerrar, para nós não ficarmos até às 10h30 da noite num tratado filosófico jurídico. Então, nós vamos chegando ao processo de que as disciplinas propedêuticas, elas são necessárias para o processo do direito, ponto. Elas devem ser mais valorizadas, elas devem ter uma condição um pouco mais, ter uma estrutura um pouco mais organizada, de forma em que o acadêmico entenda a necessidade que elas têm para a construção do que eles tanto querem, que é os livros de leis, né? Que é o tanto que eles querem, né? Eu nunca vi que todo acadêmico de direito ele quer saber onde estão os códigos de leis. Eu não sei para quê. Porque não adianta eu pegar um livro, ler e não entender. Porque as pessoas, a gente dizer para as pessoas ler, nós já temos problemas de vícios de leitura com a Bíblia. Chega já a Bíblia. O resto, não precisamos de vícios de leitura com código de leis. Exatamente. A Bíblia já diz um monte de coisa que ninguém consegue interpretar, ninguém consegue ter um nível de conhecimento abrangente de interpretação, se imagine dar um código de leis. A pessoa vai sair matando os outros na rua. Então, assim, então, é uma questão muito básica. Então, a questão da leitura já não é mais um problema, é leitura e interpretação. Então, a chave que há então, aqui para o acadêmico de direito e para todo o operador do direito é as disciplinas propedêuticas te ensinam a interpretar. Interpretar o quê? A realidade dos fatos, a realidade concreta do mundo, a realidade de si mesmo e a interação que há com o direito. Então, a disciplina propedêutica me ensina que eu interpreto o mundo que eu vivo, eu interpreto a sociedade que eu componho e eu interpreto a mim mesmo. E a lei existe para quê? Para que haja um autorregulador tensor entre as três. Entre o mundo, o eu e a sociedade. Ponto. Acredito que seja isso. Bom, professor, eu fico muito grato e lisonjeado aí pela segunda oportunidade de ouvi-lo, né? Não só a mim, a todos que estão aqui ou que estiveram durante o nosso período da nossa live acompanhando.
refletindo, né? Momentos assim onde nós conseguimos congregar o direito com a filosofia é algo realmente valoroso, né? De grande valia mesmo, né? E talvez a frase que resume em absoluto toda a nossa perspectiva, toda a nossa reflexão, todo o nosso debate da noite de hoje foi essa que muito bem o senhor colocou aí, que há, pois, a necessidade de uma valorização da propedêutica jurídica, né? De pensar que o ato de se saber interpretar a lei, né, ela só será exitosa se, de fato, o acadêmico de direito, e eu sempre tomo esse cuidado para dizer que não é só o acadêmico de direito, mas o bacharel e o operador, por isso que eu quis criar esse título da nossa live aí, que tivesse as três grandes frentes, né? Porque nós temos culpados nos três segmentos, né? Os culpados dos acadêmicos, dos professores, nós também temos culpa, de certa maneira. Sim. Também. Dos bacharéis que estão com a sua formação e aqueles que têm a sua formação e já a habilitação de advogado, de juiz, etc., né, que são os operadores do direito, que muitas das vezes incorrem nessa mesma situação complexa de dificuldade de se expressar, né, em certos casos aí, de apresentar uma maneira coesa, pertinente, correta de expressar a sua linha de raciocínio, seja de forma oral, seja da forma escrita, porque não tem o alicerce, a base que a propedêutica assim o trouxe. Então, eu acho que nós cumprimos uma nobre tarefa essa noite, professor, de trazer aí a lume uma exposição bastante generalista, né, sobre a importância da propedêutica. Claro que essa disciplina, esse tema daria pano para manga para uma noite toda, para uma semana toda, para um curso inteiro, né, de tentar valorizar a propedêutica jurídica. E gostaria também de aproveitar, professor, externando aqui, né, deixando público a minha alegria, compartilhando com o senhor e com todos que nos ouvem, de que exatamente nessa semana eu concluí o meu 7º livro, né, que será publicado brevemente. Muito obrigado, pela qual o título em primeiríssima mão é este aqui, ó. Tá ao contrário, eu não consigo ver. Tá ao contrário. Espelhamento. Primeiras linhas de propedêutica jurídica. É o livro ao qual eu trouxe. Exatamente, muito obrigado. Essa questão de elementos, primeiras linhas, né? Eles são iniciais, mas que tentam resgatar essa importância a ser dada para o acadêmico de direito a cada uma das disciplinas. Cada um dos capítulos é uma disciplina de propedêutica jurídica, né? Para que se situe de fato aí o que é, para onde vai, da onde vem a hermenêutica, o que é, para onde vai, né? De onde vem a psicologia jurídica e assim por diante, né? Eu acho que esse livro ele cumpre. Em breve não, o senhor não gostaria, o senhor terá, pode ter certeza absoluta. Eu apenas não pude ainda enviar, professor, para a editora, porque eu estou de mãos atadas, porque o livro está completo, prontinho, faltando ainda o professor que eu convidei para escrever o prefácio me enviar o texto do prefácio, né? A editora não aceita que eu mande o texto cortado, sem um pedaço do prefácio. Então, eu estou aguardando o professor me enviar, vou inserir a parte ali inicial no texto, e aí irá para a editora. Em breve o livro estará pronto e o senhor terá, sim, um exemplar, e será uma grande honra da minha parte que a sua biblioteca tenha aí, humildemente, um dos nossos exemplares aí para o senhor conhecer e dar o seu feedback, logicamente. É uma satisfação, né? É importante você ver que ainda nós temos ainda a salvação nessa humanidade. Nós temos gente ainda que escreve, então já está bom, né? Porque nós estamos vendo assim, ó, é uma outra live que também tem que ser vista. As pessoas pararam o poder reflexivo, né? O olhar reflexivo. Nós estamos quase sem filósofos vivos, assim, filósofos que têm renome, né? Nós estamos com pouquíssimos. Olha, nós estamos Morin ali com 98, 99 anos. O Morin já no centenário dele, que é um dos últimos da Escola Filosófica de maio de 68, das eclosões sociais da França de 68, é um dos últimos vivos, né? Baudrillard morreu, Foucault, Deleuze, Guattari, todos eles morreram.
Então, Pois é. Estamos carentes, né, professor? Exato. Então é importante que Órfãos. tenha gente que tenha produzindo, né? Eu meramente, coitado de mim, né? Produzo meu blog ali com os textinhos uma vez por semana, né? Mas Coitado. livros ainda não cheguei nessa clareza ainda de produzir livros. Ainda estou Não, no começo ainda. mas terá a oportunidade e não esqueça dos amigos que eu também gostaria e irei gostar, com certeza, de ter aí na minha biblioteca um exemplar do seu livro, quando assim for, que irá enriquecer sobremaneira aí minha pequena biblioteca particular. Professor, mais uma vez queria agradecer de coração pela ajuda, pela colaboração aí no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Já deixamos aqui acertado a nossa atividade de uma live que irá ocorrer então no próximo mês, dentro dessa perspectiva, dessa sugestão que o senhor nos trouxe aí acerca do STF. Vamos começar a entabular isso, alinhavar, encontramos uma data e em breve começamos a fazer a divulgação para isso. Ok? Se o senhor quiser fazer uso da palavra para fechar a nossa live, sinta-se à vontade. Não, obrigado, doutor. Sabe que é uma grata satisfação para mim, né, estar participando, né? Acho interessante isso até para a gente acostumar os nossos acadêmicos, talvez convidá-los, né? Não sei se o senhor tem as turmas, convidar a participarem, né? E daí, como a gente sabe que eles não gostam de participar, assim, dessas coisas, a gente simplesmente diz o seguinte, viu? Vai ser como o trabalho acadêmico do semestre. Preste atenção e redige um relatório. E daí eles são obrigados a entrarem. Ainda nós temos... Ainda nós temos um problema sério, né? Seríssimo ainda, né? Com a questão do fomento, né? Deles quererem participar por natureza e não por obrigação, né? Então a gente tem que se acostumar, né? Tentar, lamentavelmente. Mas assim, obrigado. Sabe que tenho uma satisfação de tê-lo no meu, como é que é, no hall dos meus amigos e também, mesmo não lhe conhecendo pessoalmente, né? Essa pandemia não nos deixou, né? Nós conhecemos só pelo núcleo de direitos humanos da Uniarp, a gente só se conhece por ali, e aqui pelas lives que a gente teve a ideia. E eu acho que essa uma vez por mês é importante, até para o fomento, e também para a gente ser sinal dessa mudança, né? Sinal de uma interpretação no meio desse mundo que não interpreta nada, que não é um vazio, né? É o fruto do niilismo moderno, a gente ser pelo menos um sinal de concretude, né? Dentro desse mundo, né? Perfeito. Mim, é isso. Muito obrigado mesmo, senhor. Fico muito, muito grato. E nos encontramos, né? Ao senhor que estamos conversando aqui e àqueles que nos ouvem. Nos encontramos brevemente aí no próximo mês com mais uma sequência das nossas lives. Tudo de bom? Grato mesmo, a Lara, né? A Lara que nos ajuda e nos auxilia, que faz as conversões para o YouTube dos nossos vídeos. Isso. Nossa técnica de informática e de cinematografia, Lara. A Lara é o nosso braço direito. Vou precisar dela para fazer. Nós estamos aqui montando em primeira mão, né? Nós estamos montando uma live com o ensino à distância da Uniarp para a gente trabalhar algumas disciplinas temáticas do ensino à distância, alguns temas e fazer algumas lives dentro do processo do EAD. Talvez a primeira que nós vamos trabalhar é praticamente quase o mesmo assunto da primeira live nossa, que é a questão da liquidez da sociedade moderna na educação e a necessidade do ensino à distância no tempo pandêmico. Nós vamos trabalhar mais ou menos esse assunto na live do EAD. Eu vou pedir para a Lara, quando nós tiver o assunto e a data acertada, que a Lara, por gentileza, nos faça os convites que ela faz com muita maestria para mim. As artes, né? As artes, vou pedir a Lara emprestada do Dr. Vesco um pouco para ajudar. Ela está à disposição, sim. A Lara ajuda muito, é uma menina legal e dá uma força muito grande para nós. Professor, mais uma vez, estamos juntos, nos encontramos em breve. Tudo de bom e até a próxima. Um ponto a ser dito, né, para os que estão ainda, né, gente? A gente precisa parar um pouco, né? Hoje nós chegamos à marca de 300 mil mortos pelo coronavírus no Brasil. Isso é uma coisa que nenhum de nós, ninguém quer passar por isso, ninguém quer um parente por isso, mas nós chegamos. O meu texto de amanhã falará sobre... eu fiz um texto nos 100 mil, achei que não ia passar disso, fiz um texto nos 200 mil, esperando os 300 já. Isso aí, por fruto da inoperância
inoperância de várias faces, inoperância nossa, negligência nossa como ser humano, negacionismo nosso, e estamos aí, né? 300 mil brasileiros que se foram durante um ano. Então, infelizmente. Infelizmente, né, professor? É só lamentar mesmo. Levar um número assim absurdo, né, como um alerta, né? Não queríamos em hipótese alguma que esse tipo de numeral chegasse, mas que ele sirva então agora como alerta para que em hipótese alguma se chegue a um outro número fechado como se fosse o 400, né? Que nós não tenhamos que chegar a esse outra triste marca. Isso. Que eu não precise mais fazer textos no meu blog dos 300, dos 400, dos 500 mil, e que eu faça um texto, enfim, a vacina de todos, né? Perfeito. Estaremos lá continuando fazendo a leitura, professor. Parabéns pelo seu blog, né? Continue, que é muito importante essas manifestações filosóficas que o senhor traz. Ficamos por aqui? Ficamos Obrigado. Por aqui. Até a próxima. A Lara vai fazer a conversão e depois que tiver tudo organizado aqui, nós colocaremos a nossa live lá no Instagram. No YouTube, no canal do YouTube. Tranquilo? Perfeito. Grande abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Cuidem-se todos. Valeu.